Olha, é muito importante o amigo fazer esta colocação acerca da exposição da palavra de Deus. Havia pessoas comprometidas com a veracidade da palavra, que é um porta-voz da voz de Deus em cima do altar, e você percebe que esta pessoa, que é o porta-voz da boca de Deus, essa pessoa estuda, se dedica, ora, jejua, busca um alimento salutar para alimentar o rebanho e, em contrapartida, você percebe que esse rebanho, esta ovelha, esta pessoa, esse crente, não está comendo, não está se alimentando. Ou seja, a refeição espiritual está sendo servida, o cardápio está sendo exposto, mas você percebe que o crente não está se alimentando. E qual é a crise? Não é por falta de alimento, porque o alimento está sendo liberado, está sendo dado, e gratuitamente, e com prazer. Só que esse crente perdera o apetite espiritual. Ele não tem mais apetite para se alimentar da palavra de Deus. E o que é gravíssimo, esse apetite, além de não existir mais nele, porque ele perdera, o alimento que está sendo servido gera náuseas no seu estômago espiritual. Ele não suporta ouvir a palavra, receber a palavra. Agora, uma pessoa que ela passa a rejeitar ou ter náuseas de um alimento, é porque ou ela está doente, ou ela está alimentada de outro tipo de alimento. Porque você só rejeita um alimento quando o seu estômago está cheio. Então essas pessoas perderam o apetite espiritual. Por quê? Porque estão se alimentando de outro tipo de alimento que não é a palavra de Deus. Estão provavelmente comendo o cardápio da Babilônia, o manjar oferecido por Nabucodonosor. Estão se alimentando de alimentos produzidos no Egito. E elas se alimentam disso tudo, e quando chegam no culto, que a voz profética de Deus vai liberar a palavra para alimentar, eles sentem enjoo, repugnância, e não se alimenta, porque já está cheio. Aí querem culpar, procurar defeitos na igreja, quando o problema está nele mesmo. Porque já chegou na celebração, no culto, já chegou cheio de alimentos que ele ingeriu, seja ouvindo, seja vendo, seja até mesmo pelos lábios, tocando, praticando, frequentando, lendo, compartilhando. Então já chega alimentado, como eu vos disse, do cardápio da Babilônia, do manjar do rei do Nabucodonosor, dos alimentos dos egípcios. Então o que a palavra de Deus para ele é? Para ele nada. Gera comichões no ouvido dele. Ele fica incomodado, olhando no relógio que hora vai acabar o culto, vai terminar a pregação, porque ele não está suportando. Porque ele está cheio de algo que não vai produzir crescimento, vitamina espiritual para ele
lutar contra o mal. Então, crente sem apetite espiritual não suporta receber a veracidade da palavra de Deus, não aguenta ouvir uma ministração, receber um estudo, não frequenta escola dominical, não vai ouvir o seu pastor. E quando vai frequentar, vai reclamando, dizendo que está demorando, esse culto não acaba, este líder fala demais. Por quê? Porque está sem apetite. Haja vista que a Bíblia é comparada a pão, é comparada a mel, é comparada a leite, que são os nutrientes para manter o nosso organismo ativo e vivo. Da mesma forma é a palavra de Deus para manter a nossa saúde espiritual, para sustentar, alimentar cada membro do corpo de Cristo. Só que, infelizmente, o que acontece? Por causa desses crentes que não têm mais apetite espiritual, alguns líderes estão reduzindo o tempo da palavra. Era 1 hora de palavra, caiu para 45 minutos, de 45 caiu para 30, e hoje, em muitos lugares, são 15, 20 minutos, para atender pessoas que não têm mais fome pela palavra, que não têm mais apetite espiritual. O que cabe a nós, pregadores, pastores, entenderem que nós somos o garçom de Deus, o cardápio é divino, o alimento é divino, e a gente tem que servir. Que não é por causa dessas pessoas que as outras ovelhas vão morrer de fome. Tem outras ovelhas que mantêm o apetite. Então temos que alimentar essas pessoas. E o alimento tem que ser mais substancial e com mais tempo, ser duradouro. Não podemos reduzir o tempo do alimento por causa de pessoas que não têm mais apetite espiritual. Essas pessoas que não têm apetite espiritual têm que rever a sua atitude, tomar um tônico da fé para abrir o apetite, para ter fome da palavra de Deus, ter fome de Deus, porque o que mantém o crente vivo na face da terra é a palavra de Deus, é se alimentando da palavra de Deus. Jesus superou o deserto, Jesus superou as tentações do diabo, respondendo ao próprio diabo. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que mantém a nossa vida é a palavra de Deus. Esses crentes sem apetite precisam de um despertamento, de um tratamento, para que seja aberto o apetite e tenha prazer em receber e viver praticando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. E a minha oração é que se levante uma geração com apetite espiritual, faminta pela palavra de Deus. Caso contrário, teremos crentes inchados, doentes e totalmente com náuseas da palavra de Deus. Que Deus nos livre deste mal.